Olá, querido, graça e paz, estamos juntos mais uma vez para mais uma aula do PP, a nossa sexta aula, e olha só, a gente já cobriu um livro da Bíblia, faltam 65, ânimo, vamos juntos, e o livro de hoje é o livro de Êxodo, o livro que nós vamos começar e que nós vamos permanecer nesse livro 2 aulas apenas. Vamos lá, o título na língua hebraica é Shemot, que significa nomes. Vem aí das primeiras palavras do livro em hebraico, o Ele Shemot. Então vamos lá, na língua grega, na Septuaginta. Lembra que eu disse, se eu não estou enganado aqui na primeira aula, que a Septuaginta é a tradução das escrituras da língua hebraica para a língua grega. Na língua grega, o livro leva o nome de Êxodo, que é o nome que ficou aqui na nossa Bíblia na língua portuguesa. Êxodo, obviamente, significa saída. Então, se você for imaginar e pensar a respeito do grande acontecimento para o povo judeu no livro de Êxodo, obviamente é a retirada do povo de Deus de dentro do Egito, sendo libertos pelo Senhor com sinais e maravilhas da parte de Deus, não é verdade? Para se tornar uma nação que seria depositária da palavra de Deus, uma nação de onde viria o Messias e uma nação cujo propósito de Deus era que ela se tornasse uma nação de sacerdotes, representando Deus entre os homens. Então vamos lá, falando a respeito da autoria do livro de Êxodo. Moisés é considerado o autor do livro e ele escreveu em aproximadamente 1440 a.C. Importante dizer para você que estas datas são datas que são aproximadas, ok? Não dá para dizer com especificidade aí matemática, né, tão precisa a respeito da data em que o livro foi escrito. Alguns dizem assim que Moisés deve ter escrito o livro durante a primeira parte de sua peregrinação com o povo judeu pelo deserto. Então o Êxodo teria sido escrito aí na primeira parte da peregrinação do povo no deserto. Vamos lá então. Qual que é o propósito e a mensagem do livro? O livro de Êxodo relata como a família escolhida em Gênesis veio a se tornar uma nação. Você se lembra que na última aula nós dissemos que foram em torno de 70 pessoas, desceram para o Egito e ali no Egito eles começam a se multiplicar e vêm a se tornar uma grande multidão ali na terra do Egito. Eles se tornam uma nação dentro de uma outra nação. O livro registra os dois acontecimentos transcendentes na história de Israel. Quais são eles? O livramento do povo da escravidão egípcia, do poder de Faraó, e a entrega da lei ao povo. Estes são os dois acontecimentos transcendentes, né, relatados dentro do livro de Êxodo. O livramento, você sabe, ele acontece por atos miraculosos do Senhor, como nós dissemos aqui anteriormente. Na próxima aula a gente vai falar um pouco das pragas que caíram sobre o Egito para que o povo fosse liberto, e a lei foi entregue ali no Sinai para o povo, e o propósito era modelar o caráter da nação. Deus estava libertando essa nação que ele havia formado ali no Egito, não para ser como uma nação igual às outras, mas para ser uma nação diferente das outras, porque esse povo era o povo de Deus. Vamos lá então, a data do Êxodo. Qual a data em que o povo saiu ali do Egito? Os israelitas saíram num lapso compreendido entre 1450 e 1220 a.C. É neste período de tempo que acontece a saída do povo judeu, do povo hebreu, melhor dizendo, do Egito. A data mais recente seria 1290 e a mais antiga seria 1445 a.C. Lembra que nós não estamos dando com uma coisa precisa no extremo, né? São datas aí aproximadas. Vamos lá. Existem argumentos mais favoráveis a que a data seja a data mais antiga e não a data mais recente. Vou mostrar para você já agora. 1 Reis, por exemplo, coloca o Êxodo
480 anos antes de Salomão começar a construir o templo em 967 antes de Cristo. Se você fizer uma somatória das datas, vai dar então aquela data que é a data mais antiga, vai estar mais próximo da data mais antiga. O segundo argumento, Atos 13, 17 a 20, dá o período aproximado do Êxodo, de Êxodo a Samuel, melhor dizendo, como sendo de 450 anos. Samuel morreu por volta do ano 1020 antes de Cristo. Se você fizer a somatória, você vai ver que a data então seria a data mais antiga. Um outro argumento aqui, pela data mais antiga, é o argumento que leva em conta aquilo que John Garstang, que é um arqueólogo, falou a respeito da queda de Jericó. Ele diz que nenhum sepultamento em Jericó poderia ter uma data posterior a 1375 antes de Cristo. Ora, se nós pensarmos que o povo caminhou 40 anos no deserto e acrescentarmos 40 a esse número aqui, nós vamos ver que é uma data muito próxima àquela data que é a data mais antiga para a saída do povo hebreu da terra do Egito. Vamos então falar um pouquinho a respeito do Egito, essa nação onde a nação israelita foi formada. Vamos lá então, o nome bíblico é Mizraim, que significa dois Egitos. E por que dois Egitos? Se você acompanha aqui comigo nesse mapa, você pode ver aqui em cima o mar Mediterrâneo, aqui o delta do Nilo. Lembra que nós dissemos que a família de Jacó se estabeleceu na terra de Gósen, ficava mais ou menos aqui, bem próximo ao delta do Nilo, e essa faixa de terra aqui se chama Baixo Egito. Aqui nós temos o Vale dos Reis e aqui nós temos o Alto Egito na parte de baixo do mapa. É isso mesmo, o Alto Egito fica na parte de baixo e o Baixo Egito fica na parte do alto, se é que você me entende aqui olhando para o mapa falando a respeito do Egito. Uma outra coisa muito interessante é que o Egito é chamado por muitos de um milagre do Nilo. A gente consegue ver aqui no mapa o rio Nilo. E por que ele é chamado milagre do Nilo? Porque sem a existência do rio Nilo, seria praticamente impossível a existência e vida de seres humanos habitando aqui, nessa região, nesse país chamado Egito. Devido ao fato de quase não chover naquela região, o Egito dependia inteiramente do Nilo. Este recebia água de diversos rios e lagos do interior da África. Em setembro, o rio transbordava, irrigando e fertilizando o vale com os ricos depósitos de águas aluviais, o que tornava o país o celeiro do Oriente Médio. Então, as chuvas caíam na África, as águas então enchiam o rio Nilo, e à medida que a água da cheia ia recuando para a normalidade ali dentro do rio Nilo, uma faixa de terra escura ficava ali, que era uma terra fertilizada, pronta para o plantio. E então os egípcios plantavam ali e colhiam, o que possibilitou o Egito ser, numa época de fome, numa época de seca, celeiro do mundo da época, na época de José. Ok? Vamos lá então. Qual era o cenário religioso do Egito? Os egípcios eram politeístas, ou seja, eles adoravam uma infinidade de deuses. Quando nós estudarmos a respeito das pragas que caíram sobre o Egito para a libertação do povo de Israel, nós vamos perceber que as pragas eram juízos também sobre as divindades egípcias, mostrando a força do Deus de Moisés, mostrando a força do Deus de Israel sobre aquelas divindades do povo egípcio, aquelas vaidades que o povo egípcio adorava então naquela época. Uma coisa interessante para afirmar é que todas as religiões praticadas no Egito defendiam a crença da vida após a morte. Olha que coisa interessante.
Desde lá, daquela época, se falava na religião egípcia, no cenário religioso egípcio, a respeito de vida após a morte. O que na revelação bíblica vai acontecer mais tarde. Isso vai ficando claro à medida que Deus vai se revelando na sua revelação, que é progressiva, à medida que as Escrituras são dadas aos seres humanos. Por conta dessa crença de vida após a morte, é que eles edificavam aqueles grandes túmulos. Lembram das pirâmides? Geralmente eles eram mumificados. Geralmente acreditava-se então numa outra vida e eles enterravam junto riquezas e tantas outras coisas, ok? Isso se dá por conta do cenário religioso do Egito naquela época. E vamos falar então agora sobre a religião de Israel no Egito. Será que Israel foi sempre fiel a Deus durante o tempo que ficou cativo no Egito? Alguém disse o seguinte: José exerceu grande influência espiritual sobre o povo. Ele liderou espiritualmente aquele povo durante 51 anos. E o isolamento na terra de Gósen também contribuiu para proteger o povo da idolatria. Porém, embora Moisés não fale isso, Ezequiel fala para nós a respeito de um tempo em que o povo acabou aderindo os deuses egípcios. Gostaria de ler com você Ezequiel, capítulo 20, versículos de 6 a 10. Estou procurando aqui na minha Bíblia para ler junto com você. Lembrando que Ezequiel é um dos profetas maiores que nós encontramos dentro das Escrituras, e ele profetiza a respeito deste tempo em que o povo hebreu acabou se desviando, seguindo deuses egípcios. 20 do versículo 6 ao 10 diz assim: Naquele dia, levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí o versículo 8 diz assim: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então a gente percebe que, infelizmente, o povo de Israel acabou adorando, se contaminando com as divindades egípcias. E esse é o perigo que a gente costuma chamar de assimilação. Quando o povo de Deus começa a ficar aculturado ao lugar onde está. Quando o povo de Deus deixa de ser sal e luz e se torna mais parecido com aqueles que não creem em Deus do que aqueles que de fato creem no Senhor. Vamos falar então agora, para a gente terminar essa nossa primeira aula, olhando aqui o livro de Êxodo, a respeito dessa figura que com certeza é uma das figuras mais respeitadas pelos judeus, que é Moisés. Moisés viveu 120 anos. E a vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos, 3 períodos iguais de 40 anos, para fins didáticos, para que a gente estude a vida deste homem que foi escolhido por Deus para tirar o seu povo da terra do Egito. Os primeiros 40 anos, Moisés vive no lar de seus pais e na corte de Faraó. Você se lembra que Moisés nasce em um momento onde foi dito às parteiras lá do Egito que matassem os filhos das mulheres hebreias. No entanto, Moisés nasce, é preservado pelos seus pais. Depois de um tempo, quando seus pais não conseguem mais ocultar a criança, ele é colocado em um cesto deixado no rio Nilo, e quem o encontra é a filha de Faraó. Então ele vai ser criado onde? Ele vai ser criado na corte de Faraó. Mas, de uma forma providencial, a sua própria mãe se torna sua ama de leite. Então a gente pode afirmar que nos primeiros 40 anos, no lar de seus pais, Moisés aprende a religião dos seus pais, aprende a crer no Deus dos patriarcas, e na corte de Faraó ele se torna um homem preparado, tanto intelectualmente quanto militarmente. Isso são os primeiros 40 anos de Moisés. O segundo período de 40 anos de Moisés é o Moisés exilado em Midian. Um Moisés que já não tinha mais a esperança de ser o libertador do povo hebreu na terra do Egito.
Lá em Midian ele se casa, constitui família, vai cuidar dos rebanhos do seu sogro Jetro. E depois de um período de 40 anos em Midian, Deus se revela a ele do meio da sarça e o comissiona para voltar à terra do Egito e tirar o seu povo de lá. Os últimos 40 anos, ele vive no Egito e no deserto, na condição de primeiro líder do povo de Israel. Moody, eu acho que foi Moody, disse que Moisés passou os primeiros 40 anos achando que era alguém, os segundos 40 anos descobrindo que não era ninguém e os últimos 40 anos da sua vida entendendo o que Deus pode fazer com um ninguém. Que isso encha o nosso coração de esperança, não é verdade? De sermos instrumentos na mão de Deus, assim como Moisés foi instrumento nas mãos do Senhor. Nós estamos então terminando aqui a nossa 6ª aula do nosso curso Panorama Bíblico. Curta, compartilhe, lembrando a você que sempre quando a aula é postada, o material da aula também é postado lá no nosso grupo no Telegram. Se você não faz parte do grupo da Igreja Batista Videira no Telegram, você pode baixar o aplicativo do Telegram aí no seu celular e acompanhar todas as postagens que nós fazemos, tanto do PB como das lives e das mensagens que são pregadas nos cultos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.